Câmbio, 1, 2, ok? Então, boa noite aos que estamos aqui presentes, né, encarnados e desencarnados, aos irmãos também que estão em casa, no YouTube. Nós agradecemos pelo convite, pela oportunidade, por estarmos aqui. E eu não vou levar a culpa se eu não esclarecer como a nossa amiga lhe pediu, né? Não vou levar essa culpa, porque eu vou tentar explicar e trazer alguma coisa dentro do que eu estudei. Mas o tema livre-arbítrio tem tudo a ver com culpa, porque a culpa é em virtude do livre-arbítrio, né? Tudo a ver, tudo a ver. Quando você falou ali, eu falei, olha que bacana. Então vamos chamar aqui uma apresentação, aí eu vou precisar da luz. Você quer sentar ali, né? Para ver, fica à vontade. Justifique, tá certo. Fica à vontade. Vai lá. Ali, né? Mas vai lá. Senão você não vai ver mesmo, não. Tá bom. Então, gente, eu vou trazer como primeira reflexão, está lá no livro Entre o Céu e a Terra, o Clarencio explicando o que aconteceu com aquela mãe daquela criança, né? Que estava obsidiando a madrasta. Foi a madrasta que deixou, não fez muito para socorrer aquele menininho, né, de 4 anos, ele morreu afogado, e agora ela estava na cama, estava passando por um problema muito sério, e a filha estava pedindo à mãezinha, que já tinha desencarnado, para que ela socorresse a madrasta, que estava passando muito mal. E ela orou e a prece atingiu realmente as instâncias de nosso lar, porque foi uma prece de muita vibração, e os espíritos vieram socorrer, e André Luiz participou dessa caravana para atender essa oração. Ela não queria perder mais uma mãezinha, já havia perdido a primeira, o irmãozinho havia morrido e a madrasta estava lá prestes a morrer. Aí ela pediu a Deus para poder, a mãezinha, né, para poder auxiliar. Mas, para surpresa de todo mundo, quem estava obsidiando a mãezinha, causando a doença na madrasta, era a mãe desencarnada. Ela estava com raiva porque ela sabia que foi a madrasta que fez corpo mole, que deixou o menino de 4 anos morrer afogado na praia. Ela não foi lá socorrê-lo. E ela viu isso, porque ela não gostava dele. Está narrado no livro Entre o Céu e a Terra. Então, aí o Clarence chega ali com a equipe e vê que a madrasta estava com um problema de culpa muito severo, porque ela sabia que havia feito aquilo. E isso atraiu a mãe do garoto, que estava do outro lado, obsidiando, porque a culpa atraiu o ódio. Uma coisa vinculou com a outra. Então, aí o Clarence vai falar o seguinte sobre a culpa. Clarence fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e através dele sombrias forças se insinuam. Colapso, então, é parada, perda, crise, falência, esgotamento. Então, olha, o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. É uma parada da consciência. É uma crise, é uma falência, é um esgotamento da consciência. Foi o caso que aconteceu com Zulmira, né? Porque ela era a madrasta, estava doente, prestes a desencarnar, e iria desencarnar, e a Otília, que era a mãezinha do garoto que desencarnou e da menina de 14, 15 anos, que orou pedindo a própria mãezinha. E, para surpresa de André Luiz, ele viu, ela está pedindo a mãe, mas a mãe está obsidiando a própria madrasta, e eles conseguem socorrer. O livro é interessantíssimo, porque ele parte daí, fala das crianças no plano espiritual, aqueles que quiserem depois completar, mas o que nos interessa é isso aí, sentimento de culpa. Ele falou sentimento, né? O sentimento é uma emoção mais elaborada. O que entra no sentimento de culpa? Será que entra medo? O que vocês acham? Entra medo? Sentimento de culpa? Entra medo, sim, não há dúvida. Entra raiva? Entra tristeza?
Olha, tá vendo? E mais coisa, entra ciúmes, entra desprezo por si mesmo, né? Entra ódio. Olha, o tanto de emoção, que são as emoções básicas, mas que complementam, por isso que ele chama sentimento. Sentimento é sempre algo mais elaborado que as emoções. E quando você tem uma determinada emoção, que você começa a ruminar aquilo, o que é ruminar? O boi pega o capim, né? O mato, ele fica lá ruminando, mastigando, absorvendo ali as proteínas, as vitaminas, né? Durante muito tempo. A gente fica com isso na cabeça, com aquela emoção, com aquela tristeza, com aquela coisa, remoendo isso. Aí isso pode virar um sentimento. E aqui no caso, é o sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa é uma emoção muito mais elaborada, que entram todas essas outras aí, tá? Então, fica aí já para a gente entender que é um sentimento, a culpa é um sentimento, não é algo de superfície, não é superficial, é algo profundo e é o que a gente vai tentar trabalhar aqui ao longo do nosso estudo, tá? A consciência de culpa atinge o mundo íntimo da criatura. Se é um sentimento, vai atingir o mundo íntimo. Na qualidade de um autêntico flagelo. A partir do momento em que se instala, desequilibra as emoções e pode levar à loucura. Olha que coisa. Quando você vê o sentimento de culpa, é algo muito sério, né? Pelo livre-arbítrio, nós chegamos às ações que, com certeza, dependendo do que for, vai nos levar ao sentimento de culpa. É claro que muitas das vezes, a gente vai ver isso aqui também, é por ignorância. Tá? Às vezes é com conhecimento de causa, o que é pior, né? Porque a pessoa que age sem conhecimento, ela tem com certeza as atenuantes, porque ela não conhecia. Aquele que conhece sabe muito mais. Então atinge o mundo íntimo da criatura, na qualidade de um autêntico flagelo. Motivo pelo qual, como cristãos, conhecendo as atitudes das pessoas, ou tendo contato com alguém que passa por uma depressão profunda em virtude de uma culpa, é nossa obrigação orar por essas pessoas e auxiliá-las. Porque não é fácil. Não é fácil, né? Vamos lá. A consciência de culpa, não, é o outro. Pesada. Agora vem a consciência pesada, né? Consciência de culpa, a gente fala isso. Ó, fulano está com consciência pesada. Então, a consciência pesada evidencia certa imaturidade psicológica, pois denota que a pessoa agiu em descompasso com seus valores ou ideais, ou fez sem refletir em um rompante. Olha só, é uma imaturidade psicológica. Então, a consciência pesada é resultado da nossa ainda infantilidade psicológica. Ou a gente agiu porque estava contrário àquilo que a gente aprendeu, às vezes até aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente é, né? Vamos supor uma coisa boba, você vai na padaria, mas você é uma pessoa extremamente honesta, mas naquele dia o caixa te deu um troco a mais, R$10 a mais, aí você pegou, sabendo que estava errado. Mas aquilo, é contrário a você mesmo, e você agiu contra você. Né? Qual que seria o certo nessa hora? É ir lá e devolver o dinheiro. Ah, mas ela já foi embora, devolve para o dono, ou vai no outro dia, porque vai dar um furo no caixa, ela vai ter que pagar. Ah, mas eu tenho vergonha, vence a sua vergonha. Percebe? É difícil às vezes para a gente, né? Porque tem outros sentimentos atrás que nos perturbam, que nos impedem de fazer essa volta e pedir desculpa e pedir perdão, que é o orgulho. O orgulho é danado, ele faz isso com a gente, né? Então, a consciência pesada evidencia uma certa imaturidade psicológica, pois denota que a pessoa agiu em descompasso com seus valores e ideais, ou fez sem refletir em um rompante. Isso pode acontecer. Não pensei e fiz. Aí pode vir a culpa. Vamos lá. O indivíduo, por vezes, se permite comportamentos incorretos que lhe agradam as sensações
para posteriormente se autopunir entregando-se ao arrependimento estéril. Aquela busca do prazer imediato, né, que a pessoa está buscando um prazer imediato. Vamos pensar, por exemplo, algo delicioso agora nessa época, o sorvete, né? Gostoso, delícia. Aí você come uma bola, 2 bolas, mas que prazer delicioso, né? Nesse calor. Aí daqui a pouco você pega um pote e começa a comer um pote. Só que aí já acabou o prazer, né, gente? Porque o prazer só estava lá na primeira ou na segunda bola. Porque a partir do pote você já não tem prazer. Então, olha, comportamentos incorretos. Você se permite comportamentos incorretos, que lhe agradam as sensações, para posteriormente se autopunir. E como se não bastasse, você terá a consequência daquele excesso de alimentação, que vai passar mal com certeza, principalmente a gente que é diabético, né? Você tem que ter limite. E os normais, e as pessoas que não têm também. Aí, autopunição. Como que a pessoa pode se autopunir depois que faz alguma coisa que ela vê que estava incorreta? São vários aspectos da autopunição que a gente vai tratar daqui a pouco. A ciência dos erros passados pune com rudeza o infrator perante si próprio, mas não o corrige para o futuro. Ciência dos erros passados é a culpa. Eu tenho a ciência. Olha a consciência de culpa, né? Eu tenho a ciência que errei, eu tenho a consciência, eu tenho a certeza que eu fiz errado. Então, essa certeza do ter feito errado pune com rudeza o próprio infrator. Olha só. A própria pessoa se pune. Porque, segundo algumas religiões, o culpado tem que ser castigado. E quando a gente ouve isso por aí, se é culpado, tem que ser castigado, a sociedade age assim com o outro. Aí ele é culpado, tem que ser castigado. Ele é culpado, eu quero justiça. Na verdade, você não quer justiça, você quer vingança. Porque a gente tem visto aí na mídia, né, quando alguém mata o outro, quando matam alguém, assalta, isso aqui, ele faz determinadas coisas, joga a criança lá do 4º andar, como a gente está vendo, né? Aí você tem que ser, eu quero vingança não, quero justiça. Mas não é justiça que a pessoa quer, é que ela é ódio, é vingança. Isso é totalmente diferente, né? Então, a ciência dos erros passados, quando a gente tem a compreensão e sabe, nós erramos, pune com rudeza aquele que errou a si mesmo. Como a sociedade já faz isso com a gente, nós também transportamos para nós esse tipo de comportamento e atitude. A gente quer uma autopunição. A mente culpada quer se punir. Então eu sou culpado, tenho que me punir, né? A consciência de culpa. E pesa mesmo, viu, gente? Esse é um tipo de coisa que precisa ser pensado perante si próprio, mas a consciência desse erro não corrige para o futuro. Isso não quer dizer que eu estou tendo consciência de que eu errei, a partir de agora eu não vou errar mais ou lá na frente. Não, eu só estou tendo a consciência a partir do momento que eu faço essa autorreflexão, né? Então vamos lá. Qualquer coisa vocês param, pode perguntar. Porque com esse calor, né? A gente tem que fazer assim um intervalo, fazer uma brincadeira. Podem perguntar para quebrar um pouquinho o gelo. Não, o gelo não, né? Quebrar o calor. Porque se fosse o gelo estava até bom. Pois é. Então vamos seguir. Culpa quer dizer, olha que coisa, gente. Onde a gente está entrando, né? Culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. Olha só, vamos ler juntos lá. Então, a culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento no presente, em consequência da nossa fixação doentia em comportamentos do passado. É aquela ciência da culpa, do erro. Você fica remoendo, parando e investindo lá naquele tempo que deveria ser esquecido. E a culpa, olha, paralisa nossas oportunidades de crescimento. Você não vê aqui ou agora a oportunidade de crescimento. Gente, eu estou andando porque, eu vou sair da câmara, né? Agora tem isso.
Porque nós estamos usando aqui o microfone sem fio instalado hoje, né? Então estamos aqui estreando o microfone sem fio. Isso é que está facilitando o nosso trânsito aqui. Então, olha, culpa quer dizer paralisação das nossas oportunidades de crescimento. Vale a pena alimentar a culpa? Se a gente está alimentando, nós temos que ficar muito atentos aqui, porque você está paralisando as suas oportunidades de crescimento enquanto ser humano. Já que está derramado o leite já está derramado. Então, a gente precisa avaliar culpa, sentimento de culpa, né? Consciência pesada, erros do passado, e ver o que nós vamos fazer com isso. Porque o nosso danado livre-arbítrio é que gera tudo aquilo que nós fazemos, porque é a opção nossa. Ela vem aqui, ela volta para viver aqui, mas ela foi embora com uma grande culpa. Essa culpa volta com ela? Boa pergunta, hein? A pessoa vai para o outro lado da vida com uma grande culpa, depois nasce, renasce na reencarnação. Será que ela volta com essa culpa? Vou responder isso daqui a pouquinho. Guarda aí, tá? Ela faz parte aqui do estudo, essa pergunta, que só o Espiritismo tem essa resposta para nós. Viu? É identificado esse fato, muita gente, como enquanto às vezes crianças nascem com essa culpa, alguns casos é possível, mas nós vamos aprofundar mais. Vamos seguir. A culpa não encontraria abrigo, ó a dica, na alma, se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago. Duas situações. Fé em Deus, né? E que Ele habita em nosso âmago, dentro de nós. Ele está vendo o mundo com os nossos olhos. Quando vocês olham aqui para mim, não é só você que está me vendo, não. É Deus também que está me vendo através de você. E Ele sabe perfeitamente como você está me vendo. Olha que coisa bacana, né? Como eu estou olhando para vocês e Ele também está vendo vocês através dos meus olhos. Nós temos Deus em nós. Porque a gente acha que Deus está lá do lado de lá, né? Tá, não. Ele está dentro de nós. Então você se pergunta, então por que a gente erra? Por que a gente faz isso ou faz aquilo de errado? Para ter essa culpa. É por conta do livre-arbítrio. Ele sempre está nos intuindo. Às vezes é nosso anjo da guarda, às vezes é Deus atuando em nós. Não faça isso não, vai por esse caminho. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E coisa que a gente não faz isso, né? A gente não faz respeitar o livre-arbítrio. Se Deus respeita o livre-arbítrio do outro, porque ele está dentro dele, isso é de uma profundidade, porque a gente não deixaria a culpa abrigar em nós se nós tivéssemos essa fé e essa confiança em Deus. Então ele sabe que a gente errou? Perguntinha interessante. Então, já que Deus está dentro de nós, próximo a nós, olhando o mundo com os nossos olhos, ele sabe então que a gente errou? Com certeza, ele sabe das possibilidades nós. Ele nos conhece, ele sabe aquilo que a gente pode ou não fazer. Ele sabe que a gente é imperfeito. Então ele sabe por que ele deixou eu errar? Por conta do livre-arbítrio. Porque se ele nos quisesse robô, ele já colocaria uma programação dentro de nós, né? Igual esses robôs aí da inteligência artificial. Você coloca lá a programação para ele fazer o que você manda. É a programação. Deus não nos quis assim. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente agir. Mas como disse a lição, a gente planta, vai colher, né? Essa é a regra da vida. Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade, desperdiçando momentos valiosos do agora. Está certo. Se você ficar chorando, implorando, montando, lembrando muito da culpa, você vai perder a oportunidade do passado, do presente. E aquilo já passou. Então como que eu vou trabalhar agora? Por que Deus deixou eu fazer aquilo naquela época? Eu não sabia. Isso é normal, é natural, faz parte do crescimento do ser humano. Você não sabia, então agora você sabe, progrediu.
Mas a gente viu que não adianta só saber dos erros do passado. É preciso saber como é que eu preparo um futuro melhor. Porque tem gente que faz depressão, a depressão é excesso de passado. Depressão é excesso de passado. E todo excesso é prejudicial. Assim como a ansiedade é excesso de quê? Me ajudem. Se a depressão é excesso do passado, a ansiedade é o quê? Excesso do futuro. Tem pessoas que ficam muito ansiosas porque estão pensando mais no futuro do que no aqui e agora. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, que eu estou vendo muita mulher, nenhuma, sem nenhum preconceito, mas quem aqui pensou no almoço de amanhã, que vai fazer, que vai comer, isso, aquilo? A Mércia? Ó, como está público, retirem isso aí, cortem na edição. Né? Mas isso é ansiedade. Isso é ansiedade. A pessoa está preocupada amanhã se vai pegar o ônibus, se vai continuar esse calor, vai, viu, gente? Fiquei sabendo que até sexta-feira, não é isso? Ouvi até uma outra fake aí falando que ia até abril. Eu falei, não, vai morrer todo mundo, então. Né? Então, esquece isso, porque já recebeu a notícia? É até sexta-feira. Então não fica, meu Deus, se continuar esse calor. Vai continuar. Né? O que a gente pode fazer é pedir a Deus, ameniza um pouquinho. Me dá uma lata, me dá um isopor cheio de gelo para eu pular lá dentro. Eu vi um videozinho hoje, o moço vendendo na praia refrigerante, cerveja. O cachorro chegou e pulou lá dentro do isopor dele de gelo. E ele não tirou, não. Eles filmaram. Ele ficou lá no gelo. Imagina. Eu falei, ó, que coisa. Tá calor, viu, gente? Tá muito calor. Então, isso não quer dizer que a gente deve ficar focalizando. Eu estava falando da depressão e ansiedade, né? E o presente? O que é o presente? É um presente de Deus. Bacana isso ali outro dia, né? A depressão é excesso de passado, a ansiedade é excesso de futuro, e o presente é um presente de Deus para todos nós. Aí a pessoa fica lá em muitas oportunidades. Não, volta. Dar importância às culpas é focalizar excessivamente fatos passados. Se de vez em quando vem, não tem problema, é natural, é memória. Mas você ficar pensando naquilo e toda vez que vem você gera alguma coisa para você, isso é perigoso. Porque nós podemos gerar determinados sentimentos que podem nos prejudicar, fisicamente falando. Divaldo, certa vez, Divaldo Pereira Franco, médium baiano espírita, ele se submeteu a uma cirurgia do coração. Aí perguntaram a ele, ou ele que perguntou a Joana, Joana, nessa encarnação, era para eu passar por essa cirurgia? Eu tinha que passar por essa cirurgia? Aí Joana falou para ele, não, Divaldo, você não tinha que passar por essa, não. Então onde está a causa? A gente é assim, né? Conversa com o espírito, quer a resposta imediata, vai na reunião, pede uma orientação, e está ali o espírito manifestando, a gente quer que ele já responda tudo para a gente. Joana, com a sua psicologia, disse a ele, meu filho, vá para a frente do espelho e se pergunte. Pergunte a você mesmo, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Não, gente, essa história é outra. Né? Não é essa história, não. Mas ele se pergunte, Divaldo, o que causou esse problema no seu coração para você ter uma intervenção médica, cirúrgica, nessa encarnação? E ele foi para frente do espelho. No primeiro dia, ele se perguntou, fez uma prece, por quê, Senhor? Por que isso aconteceu comigo? Não teve resposta também, as coisas não são fáceis, não, né? Aí Joana de Anjos apareceu e falou, pergunta, meu filho, continue. E ele ficou alguns dias se perguntando. Passado um tempo, veio lá de dentro dele, insight, né? É o insight, aquilo que brotou lá de dentro, porque estava no seu inconsciente profundo. Aí ele lembrou que na década de 60, lá na repartição pública onde ele trabalhava, um dos seus colegas fez uma coisa com ele e ele ficou magoado. Magoado. Foi na década de 60, parece que a cirurgia foi na década de 90. Mas passado tanto tempo, então veio que eles ainda estavam guardando a mágoa daquilo que o colega fez com ele na década de 60, quando ele trabalhava
para o governo. Por quê, gente? O inconsciente mandava sempre a mágoa para ele e bombardeou o coração. Então tem coisa que acontece com a gente nessa vida que não tem nada a ver com reencarnação. Não tem nada a ver com a reencarnação. Tem a ver com a vida atual. E a gente fica alimentando essas coisas, vai prejudicar, vai ter uma rinite, vai ter uma alergia, vai ter um problema no coração, por questões psicológicas, psíquicas e mentais. Olha como a gente precisa analisar. Se hoje o tema é culpa, nós temos que jogar isso no nosso dia a dia para a nossa análise. E o que é que causa a culpa? Né? Vários são os causadores. Vamos seguir. Em muitas oportunidades, encontramos indivíduos que teimam em culpar os outros, acreditando ser muito cômodo representar o papel de injustiçados e perseguidos. Outra coisa, no capítulo das culpas. Nós culpamos os outros, né? Nós culpamos os outros. Na sequência aí a gente vai ver que tem um ditado mineiro que fala assim: se a culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. Não é dele? A gente às vezes é tão assim irresponsável com as coisas. A culpa é minha, eu passo para quem eu quiser. E às vezes a gente joga para o outro realmente a culpa que é nossa, né? Porque eu faço, mas eu não tenho a coragem de trabalhar isso comigo mesmo, de auto-enfrentar. Sim, né? O que é que eu faço? Eu jogo para o outro. São processos psicológicos que nós precisamos de avaliar com muito carinho e cada um tirar a parte que lhe toca, viu, gente? Aqui eu não estou falando para você, não estou falando para ninguém. Eu tenho um espelho aqui, que eu sempre falo, eu estou falando para mim. Se vocês estão pegando carona por conta do microfone, é por conta do microfone. Tirem a parte que lhes toca, por favor. Tá? Porque tem coisa aqui que está bem além. Então é aquilo lá. Né? Vai. Colocam seus erros sobre os ombros das pessoas, da sociedade, da religião, dos obsessores, do mundo, enfim. É isso que às vezes nós fazemos. Colocamos a culpa, o outro é responsável, quando na verdade é o meu livre-arbítrio. A gente não recebe a colheita daquilo que a gente não plantou. Pode ser que a gente não esteja entendendo agora aquilo que está acontecendo, que a gente vai receber, que a gente está recebendo. Pode ser que a gente não entenda de imediato. Mas esse Deus em nós, ele sabe perfeitamente. Vocês imaginem comigo. Já é hoje descoberto, já sabemos, que existem mais de 3 trilhões de galáxias. Você sabe o que é 3 trilhões? É o 3 seguido de 12 zeros. O James Webb, né, que é o telescópio que substituiu o Hubble lá na NASA, ele já identificou mais de 3 trilhões de galáxias. É muito. Nem sabemos direito que número é esse. E em cada galáxia, sabe-se que existe mais de 200 milhões de sistemas solares. Como o Sol, Terra, Marte, Júpiter, esse nosso aqui, Vênus, Marte. 200 milhões em cada galáxia. Na nossa Via Láctea tem. Multipliquem isso aí pelo número de mundos, pelo número de galáxias, pelo número... É um número que a gente não tem noção. E quem administra isso? Quem é o responsável por isso? É o Deus Inteligência Suprema e o Deus Amor. Como assim? Sem as questões espirituais? Claro, né? Não tem, não tem condição, né? Não tem. Nós temos as questões físicas, né? E olha só, questão física, né? Imagine quando abrir o campo a questão espiritual. Aí é o nosso lado que a gente tem que estar vendo isso. Então, nós colocamos os erros sobre os ombros dos outros, da sociedade, da religião. E aqui nós agimos às vezes, né? Quando a gente culpa a sociedade, a religião, nós espíritos obsessores, agindo de uma maneira muito equivocada, porque a gente passa a bola para frente achando que a gente vai conseguir se esconder. E não vai.
Dar importância às culpas é focalizar fatos passados com certa regularidade. Pode passar, porque a pessoa regularmente, certa regularidade, você está focalizando fatos passados. Isso, gente, pode ser um perigo. Pode ser um perigo. Porque às vezes a coisa já aconteceu e a gente está ali, igual nos relacionamentos. A gente acha que as pessoas são as mesmas. De 10, 20, conheci fulano. Aí você encontra com ciclano, com ele agora, e acha que é o mesmo. Gente, passaram 20 anos. É no mínimo inocência a gente achar que é a mesma pessoa. E essa ficou desconhecida. Porque os que estão no entorno de nós, eles também mudam. Só que a gente, às vezes, está tão voltado para a nossa culpa, ou para o nosso mundo, ou para nossas dificuldades, ou para uma série de coisas que a própria vida vai nos pegando, que a gente não percebe que o outro mudou. Isso acontece com todos nós, viu? Não é fácil também perceber essas coisas, não. É por conta dessa importância que a gente dá aos fatos passados. Aí nós desperdiçamos momentos valiosos do agora, quando a gente regularmente fica pensando nesses fatos do passado. Pode seguir, Stanley. A culpa se alicerça a culpa se estrutura nos alicerces do perfeccionismo. Pensemos nisso. A pessoa que é extremamente perfeccionista, que quer tudo perfeito, tudo a todo tempo, a toda hora, e quando ela não consegue, e muita coisa não vai conseguir, porque nós somos seres imperfeitos, aí vem a questão da culpa. Porque ela se cobrou tanto, e ela não dá conta daquilo que às vezes ela se cobrou. Alimentamos a ideia de que não seremos suficientemente bons se não fizermos tudo com perfeição. É outra situação que pode nos levar à culpa. O excesso de perfeição e tudo tem que ser do meu jeito, tudo tem que dar certo. Então isso é um grande equívoco, nós precisamos de pensar com carinho, nem sempre a gente dá conta, porque ela se estrutura a culpa nos alicerces do perfeccionismo. Vamos lá. A todo momento fazemos o melhor que podemos fazer, por estarmos agindo e reagindo de acordo com o nosso senso de realidade. É importante isso, porque a todo momento fazemos o melhor que podemos fazer. Isso dá uma certa tranquilidade, para você não ter culpa quando você fracassa, quando você tem algum deslize, quando você tem alguma dificuldade. Porque nós podemos crescer e devemos com o próprio fracasso. Fracassar não quer dizer que você é uma pessoa que não presta, que você é uma pessoa extremamente inseguro. E é aqui que eu posso aproveitar para fazer uma propaganda de um livro que nós escrevemos, chamado Da Queda ao Voo, Despertando para a Jornada do Crescimento. Ele está disponível na Amazon, na estante virtual, no Mercado Livre. Aqueles que quiserem adquirir, fiquem à vontade. Nós não temos ele físico, porque ele é sob demanda. A pessoa pede, daí a 10 dias, recebe. Então, tem uma lição aqui que fala sobre o fracasso. As lições do fracasso, que eu vou ler só 2 parágrafos. O fracasso não é um fim, mas um meio para o crescimento. Olha só, todo fracasso é um meio para a gente crescer. A gente precisa aprender. Cada falha nos ensina algo valioso sobre nós mesmos, nossas abordagens e o caminho que estamos trilhando. O fracasso não nos define. São nossas reações e ações subsequentes que moldam o nosso destino. Isso aqui, numa frase, a gente consegue perceber que muitas das vezes somos pessoas que fracassamos, mas a gente não sabe lidar com esse fracasso, porque ao errar, ao fracassar, ao cometer determinado deslize, você pode gerar esse sentimento de culpa por se achar extremamente perfeito. É claro que você precisa dar o seu melhor, mas a gente sempre dá. É o que está falando ali, né? Olha, fazemos o melhor que podemos fazer, mas muitas das vezes nós vamos errar. E isso é, no mundo imperfeito, normal.
Aí a gente vai entrar numa coisa que é chamada de arrependimento. Olha, o arrependimento resulta do quanto sabíamos fazer melhor e não fizemos. Eu sabia que eu podia fazer melhor aquela torta, mas não fiz. Que arrependimento. Deixei lá o leite ferver demais, etc., não sei, né? Mas eu sabia, isso é o arrependimento. Enquanto que a culpa é invariavelmente a exigência de que deveríamos ter feito algo, porém não o fizemos por ignorância ou impotência. A culpa está também relacionada àquela, eu devia ter feito, não fiz. Eu devia ter devolvido os R$10, não fiz. Né? Então, arrependimento. Tem uma coisa interessante. Lá no livro, pode passar, lá no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? Ele fala que o arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessárias ainda a expiação e a reparação. Isso aqui é um ponto importante que o Espiritismo nos traz. Nós sabemos do arrependimento. As igrejas, as religiões e diversos outros momentos, pessoas e instituições pregam que é preciso arrepender, se arrepender. Mas não basta o arrependimento, segundo o Espiritismo. Tem até pessoas e religiões que quando aparece alguém lá que foi vamos supor, um assassino, né? Uma pessoa que dominou o tráfico, aí ele se arrepende, vai lá para a igreja, não demora muito, ele está pregando, e está fazendo muito sucesso, arrebanhando multidões, mas não basta o arrependimento. Segundo a doutrina espírita, é preciso a expiação e a reparação. Vamos ver o que é o arrependimento? A gente já viu pouca coisa, mas tem mais ali. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Olha, condições necessárias. A água é necessária, você tem que tomar. Então, se você não passar por essas 3 condições aí, do Espírito Eterno, mortal, que é arrependimento, expiação e reparação. Guardem essas 3 coisas, porque nós estamos submetidos a elas. Para nos liberarmos da culpa, nós precisamos do arrependimento. E o exemplo de arrependimento, gente, lá no Evangelho é o filho pródigo, o do filho pródigo, né? Que ele pediu ao pai a herança e saiu para o mundo para gastar. O pai nem precisa de dar, né? Nem precisava dar, porque filho não tem herança com pais vivos, não. A herança é só depois que os pais morrem, segundo a lei, né? Porque filho fica aí, eu tenho herança, eu tenho isso do meu pai. Não tem, não. Filho só tem herança quando os pais morrem. É por isso que alguns matam os pais, né? A gente tem visto a sociedade fazendo isso. Então, o pai não precisava de dar, mas o filho insistiu tanto, deu a metade dos bens dele para o filho. E o filho saiu para o mundo. Gastou tudo. Gastou tanto que ele se viu sem nada, absolutamente sem nada. Ele estava dando comida para os porcos e comendo a alimentação, o alimento dos porcos. Foi o único emprego que ele conseguiu. Ele chegou no fundo do poço, mas lá ele se arrependeu, pensou, fez esse movimento, pensou, meu pai, os empregados do meu pai se alimentam e estão em melhores condições que eu. Então eu vou lá, vou bater na porta e vou pedir a ele um emprego. Vou falar, pai, eu errei, desculpa. Estou de volta, o senhor me aceita, eu quero ser seu empregado. Porque pelo menos como seu empregado eu não sofro tanto. Pensou consigo, né? E fez a jornada de volta. Primeiro ele cai em si, arrependimento, fez a jornada de volta. Parábola do filho, ou dos 2 filhos, né? Porque tem o egoísta que está no final da parábola, que é também objeto de atenção atual dos psicólogos, dos estudantes, do Evangelho, porque até então a gente só focou no filho pródigo. Mas esquecemos o egoísta. Por isso que alguns chamam essa parábola a parábola dos 2 filhos. Arrependimento, expiação e reparação, então ele se arrependeu. Não basta o arrependimento. Ele teve que fazer o caminho de volta.
Expiação, o que vem a ser a expiação? Primeiro, eu acho que tem o arrependimento ali, né? Aí, já entra na resposta que você me pediu. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. Então, arrepender-se do erro, do mal feito, pode ser aqui encarnado, como também pode ser do outro lado da vida. Tá? Não é só lá, não. Mas eu penso comigo que, enquanto espírito, quando você está do lado de lá, você deve pensar com muito mais abrangência. Né? Porque você está livre dos preconceitos, do orgulho, não talvez do orgulho, mas você tem até mentores espirituais para te ajudar a refletir melhor com mais amplitude. Então, do lado de lá, parece que a gente tem uma visão melhor. Então, arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se esse arrependimento for tardio, o que é isso, gente? Se ele demorar muito, se a pessoa demorar a se arrepender, ele sofrerá por muito mais tempo. Aquele que se arrepende sofre menos, é justo. Então o sofrimento é eterno para algumas pessoas porque não se arrependem. Então, se estamos sofrendo, a gente está precisando trabalhar isso aí, né? Agora vem o outro aspecto da expiação. Esse a gente não gosta muito, não, mas é preciso. Consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corpórea. Então, olha, expiar é sofrer fisicamente e moralmente. Fisicamente é uma enfermidade, é uma dor qualquer. Moralmente é lá dentro do coração. Né? Pode ser um desemprego, pode ser uma separação, pode ser uma morte de alguém, pode ser uma tristeza qualquer que a gente... Então, isso é sofrimento moral. Nós sofremos dessa forma também. Porque tem gente que acha que a enfermidade é só aqui. É por isso que muita gente não acha que a depressão é um sofrimento. A pessoa que sofre a depressão sofre, é um sofrimento. Alguns ficam falando que é frescura, desculpem aí a expressão, né? Mas não é, não. É dor que a pessoa realmente está sentindo. Então nós não podemos simplesmente virar essa depressão, tinha que trabalhar. Claro, o trabalho é terapia, mas em muitos casos ela precisa de auxílio, de ajuda, de amparo. Que a gente fique atento, porque hoje, em cada 8 cidadãos, em cada 8 pessoas, 1 no mundo está com transtorno mental. Então, se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 1 de nós está com um transtorno mental. Isso representa em 8 bilhões, 1 bilhão de pessoas. E quais são os transtornos mais graves, com maior incidência? O maior que tem aí, o que está se destacando mais é a depressão. Na sequência, a ansiedade. Segundo dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, de abril agora. Vocês verem que a coisa realmente é muito complicada. Então, existem dores morais que precisam ser tratadas no lugar certo. Então, não é só recomendar a pessoa, vem para cá, tome um passe que vai resolver sua depressão, vem para cá, faça a campanha do quilo que vai resolver sua depressão. Vai ajudar, mas só vai resolver, vai lá no seu médico, vai no psicólogo, vai no clínico geral, que eles vão te encaminhar, porque se for preciso ir psiquiatra, depressão precisa ser tratada na psiquiatria, vai precisar de tomar determinados remédios durante um determinado tempo, porque a tristeza profunda provoca liberações de substâncias no corpo que prejudicam o cérebro nas suas conexões e geram doenças. É por isso que a pessoa precisa de remédio para recuperar a sua alegria, que seriam outras substâncias. Então, é preciso tratar isso. A expiação, gente, tem um caráter interessante que é preciso saber, porque a gente está aí bombardeado, né? Literalmente pelas guerras, né? Da Ucrânia, da Rússia, lá da Palestina, Israel, outras lá na África. E a gente tem visto na mídia cenas horríveis. Isso choca a gente. Aí faz com que tomemos partido.
E ficamos aqui vibrando, querendo que destrua, querendo que pare, querendo isso, e culpando um, culpando o outro. Eu vi agora uma palestra do Divaldo falando para a gente ter muito cuidado com isso. Porque nós não podemos tomar partido. Porque nós não sabemos o que realmente está acontecendo. A mídia é manipuladora. Muitas das vezes só passa aquilo que ela quer passar. E a gente fica lá absorvendo, torcendo para um, torcendo para outro. Alimentando a loucura daqueles loucos que fazem a guerra. Então não tomemos partido. Não há que escolher Israel ou os palestinos. Não há que escolher a Rússia ou a Ucrânia. Não. A nossa obrigação enquanto cristãos é orar. Orar para que tudo seja resolvido. Para que as forças da diplomacia conquistem os corações. Mas aqueles que estão ali morrendo, sofrendo, estão passando pela expiação. Sabe por quê? A expiação tem um caráter um caráter empático. É resgate, mas é um caráter empático. O que é o caráter empático? Não já aconteceu o arrependimento? Porque a expiação se dá depois. Tá? Vamos pensar nessa lógica aí. A pessoa se arrependeu e ela maltratou, perturbou, guerreou, destruiu muitas casas, muitas famílias. Aí ela pede a Deus, meu Deus, deixa eu expiar meu erro. Mas onde que ela vai expiar o erro que vocês acham? Aqui na terra. Mas exatamente onde? Nas Bahamas, ou na praia não vai ser. No Nordeste, na praia não vai ser. Onde vocês acham que ela vai expiar? Ah lá, o que é o expiar? É dor física e moral. Ah, tudo bem, meu filho, você quer expiar? Quero. Então, ó, os mentores espirituais entram. Você vai nascer lá na Palestina, porque o que você fez no passado foi muito grave. Você vai nascer para expiar aquilo que você fez outrem passar. Então você precisa ter o lar destruído, você precisa receber uma bomba na sua orelha, na sua cabeça, você precisa ver a casa destruindo, você precisa e vai por aí afora. Então os que lá estão passando essas dificuldades, eles estão expiando, porque eles fizeram, muitas das vezes, isso com outras pessoas. Então, a terra é o local especial para isso. Essa é uma forma que a pessoa tem de expiar. Né? Tem as doenças, tem os locais aí insalubres, tem a África com dificuldades imensas na área da saúde, na área da alimentação, nem sempre água potável. Então, de repente, foram espíritos que prejudicaram muito comunidades. Aí são reunidos nesses núcleos de sofrimento para expiar. Segundo passo. Essas crianças que estão ali, elas estão espiando também? Quem são essas crianças na ótica espírita? São espíritos encarnados. São espíritos encarnados. E nenhum espírito que está na Terra tem menos de 200 mil anos. O Wilson falou 700 mil aqui. Quem dá mais? Mas que sejam, né? Mas eu quero só pegar uma coisa que Raul Seixas falou. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Já é bom. Já é bom demais para a gente pensar. Então, na Terra, não tem espírito nenhum com menos de 10 mil anos atrás. Gente, essas crianças são espíritos. Eles vieram para absorver essa expiação. Não só para eles, mas também para aqueles que estão no seu entorno, para a sociedade, para acontecer isso que você está falando aí. Vamos proteger as crianças. Percebe? Para a gente se tocar. Vai mexer com a sensibilidade da gente. Mas são espíritos, viu? Não tem nada de inocente ali. São as criancinhas, né? Não tem nada de inocência ali, como a gente fala. Morreu criança. A bomba explodiu lá no hospital, mataram 10 crianças. O repórter fala com uma coisa e a gente... Ah, criancinha.
Eu imediatamente falo, são espíritos reencarnados. Porque são. Senão Deus não deixaria acontecer. Mas o outro aspecto é o da reparação. Aqui, gente, o espiritismo tem um diferencial profundo. Reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal ou praticar o bem em compensação ao mal praticado. Aqui as religiões não falam sobre isso. Reparar a oportunidade que Deus dá. Se esqueceram daquela frase de Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. As religiões não falam da reparação, pelo contrário, ou você vai morrer no fogo eterno, ou você vai ficar eternamente. Essa oportunidade que Deus nos dá, da reparação, isso é extremamente grandioso. Isso é de uma maravilha, porque todos nós temos a oportunidade de reparar o mal feito. Então a culpa vai ser resolvida fazendo o bem e não sendo alimentada pelos nossos transtornos, pelas memórias, pelo passado. Precisamos nos libertar disso. Vamos lá, que o tempo está fechando. Olha lá. A divina providência sempre concede ao ser humano a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente. Você vai ficar queimando no fogo do inferno. Isso não existe. Isso é ignorância espiritual. E nesse ponto as religiões estão falidas. Ficam pregando uma coisa mentirosa, porque quando a gente descobre, você foge delas. Você não quer nem saber o que elas estão falando, porque estão pregando mentira. Não existe. Por isso que Deus sempre concede ao homem a faculdade da reparação. Por que a gente fica falando que você vai queimar no fogo do inferno? É para te manipular. Porque nós erramos. E como erramos, somos espíritos imperfeitos, fracos. Quem chega perto de você e fala que esse tipo de coisa, está te manipulando. Quer você aqui. É o que fazem algumas religiões. E fizeram isso e ainda fazem. E tem gente que acredita. O espiritismo segue aquela orientação de Jesus. E a função dele é essa. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É por isso que precisamos estudar o espiritismo, conhecer o espiritismo. Mais uma, por favor, Stanley. Não há razão, portanto, para culpar-se sistematicamente, pois só será cobrado pelo muito ou pelo pouco que lhe foi dado, ou mesmo muito se pedirá àquele que muito recebeu. Você não pode culpar-se mais do que você fez. Às vezes a gente acha que é uma calamidade, quando na verdade não é tanto assim. Você não sabia. Eu acho que a mensagem de hoje, ela está muito próxima a essa consolação, né? Em relação a esse sentimento de culpa que todos nós carregamos, que pode passar, sim, de uma encarnação para outra. E, às vezes, a gente tem muitos problemas aqui na Terra, desde o nascimento, por conta dessa culpa que a gente carrega. Desde reencarnações. Alguns casos deverão ser tratados com psicoterapia, com especialistas, né? Mas há casos em que o autoconhecimento, a autorreflexão, o autoenfrentamento pode nos auxiliar perfeitamente. Vamos ver só aqui, Stanley, que eu acho que eu tenho só um para passar. Não tem mais aí. Está chegando o final. Assevera Paulo de Tarso: a mim, que fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia de Deus, porque eu fiz por ignorância e por ser incrédulo. Olha só a visão de Paulo, né? Ele errou porque ele era ignorante e incrédulo, mas ele alcançou a misericórdia de Deus. E Paulo matou Estevão, perseguiu os cristãos, né? E Jesus, disse-lhe Jesus: ninguém que põe sua mão no arado e olha para as coisas de trás é apto para o reino de Deus. Vamos seguir. O caminho é seguir. E para fechar, a última. Aquele, porém, que não soube e fez coisas dignas de açoite, açoitar, né? Receber, será açoitado poucas vezes. A todo aquele que muito foi dado,
muito lhe será requerido, e ao que muito foi confiado, ainda mais lhe será pedido. É mais uma, Stanley. Não guardemos culpa. Olha só, não guardar a culpa. O que eu vou fazer com ela então, João? Isso é com você e Deus. Ele está dentro de você. Não guarda a culpa. Optemos pelo melhor, modificando nossa conduta. Reconheçamos o erro e não olhemos para trás, e sim para frente, dando continuidade à nossa tarefa na terra. Olha só, reconheça o erro. Já vai trazer um alívio muito grande. Mas não fica alimentando o erro, nem chore, nem enfia sua cabeça debaixo da terra, né, como a avestruz. Siga, vá em frente, que Deus sabe de você, onde você está, por que você errou, como você errou. Ele sabia. Não é conivência com o erro. Não é repetir o erro, porque ali está muito claro. Modificando nossa conduta. Não repita. É por isso que Jesus, na maioria das vezes, quando ele curava uma pessoa, o que ele falava? Vá e não peques mais. Olha a orientação de Jesus. É para não gerar um mal maior. Para que a culpa não leve, ou não nos leve, né, para aqueles abismos, aquelas situações que a gente conversou lá no início. Gente, eu agradeço o carinho. Pode fechar aí, porque tinha mais uns 3, mas eu não há tempo mais para isso. Tá? Eu agradeço o carinho, a atenção. O Wilson quer perguntar ou falar, Wilson? Sim, a culpa, o perdão é um remédio para a culpa, mas não é só o perdão do outro, aquele perdoar o outro, não. Tem o auto-perdão, principalmente o auto-perdão. A culpa é gerada por um erro que você fez e você sabe que estava errado. É perdoar-se também. Isso é fundamental. Né? Então, o perdão, o auto-perdão e o perdoar o outro, que é o halo-perdão. O perdão, então, tem um aspecto fundamental na questão da culpa. Tá? Mas não se esqueça, é importante perdoar-se. Joana de Ângeles, ela chega a afirmar que a dificuldade que a gente tem em perdoar o outro, não consigo perdoar fulano, não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar meu marido, não consigo perdoar minha esposa, não consigo perdoar, vai por aí. Ela fala que essa dificuldade que a gente tem é proporcional à dificuldade que a gente tem em perdoar a gente mesmo. Opa! Então, de repente, você está se cobrando demais, é por isso que você não consegue perdoar o outro. Vamos refletir nessa, né? Para trabalhar a questão da culpa, que o perdão realmente é uma solução. Mais uma vez, muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Até a próxima. Obrigado. Hoje, que a gente possa tirar a nossa culpa, né, de dentro de nós, se é que temos, ou melhor, que temos. Então, muito obrigada, João Lúcio, pelo belo estudo que você fez para passar para nós, e que Deus abençoe você para muitas outras. Agora nós... E eu outras culpas que eu não sei nem falar. Aqui, agora nós vamos divulgar o próximo tema, que de terça-feira vai ser baixa estima. Cada dia parece que a gente cai mais um tiquinho aqui para poder aprender. O que é baixa estima, né? Vamos esperar terça-feira. Vai ser o Guilherme Pena que vai falar para nós. E vou continuar aqui agora com o sorteio, porque fica todo mundo querendo, né? Hã? Precisa não. Não tem problema, não. O livro de hoje é Falando com o Além, de Luiz Eduardo de Souza. Meu número, cadê? 47. Nunca ganho, né? Mas posso ganhar agora. 11. Que bom, hein? Faça bom proveito dele, tá? Obrigada.
Muito bom ganhar. Agora eu vou falar sobre algumas tarefas, né, como o atendimento fraterno, que são as terças-feiras, 7h30, né, 19h30. Todas as terças tem alguém aí para atender você que está precisando de uma palavra amiga, de um conselho, de alguma coisa que te ajude a tirar alguma culpa daí de dentro de você. A evangelização aos sábados, às 9h da manhã e às 15h30 da tarde. Tem a biblioteca agora às 21h, né, que atende vocês. A água frutificada que você deixa ali na frente, na porta da sala de passe, que vai frutificando enquanto vocês estão aqui ouvindo, né, assistindo a palestra. Então, nós vamos agradecer muito a vocês todos que aqui estiveram, ouvindo, aprendendo, né, e cada dia mais querendo estar aqui para aprender mais. Nós vamos agora agradecer a Jesus pelo momento que tivemos aqui. Amado Mestre Jesus, nós estamos aqui agradecendo a mais essa oportunidade de aprendermos sobre tudo aquilo que necessitamos. Sabemos que somos frágeis, que precisamos de ouvir, precisamos de entender para seguir o nosso caminho. Portanto, Senhor, cuida da nossa caminhada, ilumina o nosso caminho e de todos os nossos entes queridos. Fica conosco, Jesus, sempre guardando, protegendo e amparando. E nós agradeceremos sempre tudo que somos, tudo que temos e tudo que podemos. Obrigado, Senhor, por tanto que nos oferece. Agora os passes, quem tiver necessidade.